Sou a Juliana Nossi. Sou a Camila Porfírio. Nós somos do curso de Gestão Empresarial EAD e vamos apresentar nosso trabalho de graduação 2. Abordaremos o tema Responsabilidade Socioambiental das Empresas, a crise hídrica e seus impactos nas organizações. Bom, a gente vai começar pelo conceito, que fala que a responsabilidade socioambiental das empresas surge como retorno às perspectivas e imposições para implementação de planos de gestão, a fim de conter os danos que as empresas em geral causam ao meio ambiente. Essas variantes socioambientais se tornam imprescindíveis como prática em que todas as etapas do processo do empreendimento alcancem seus objetivos de forma mais sustentável possível. Se por um lado as empresas visam a geração de lucro, em contrapartida devem cumprir com todas as normas baseadas em meio ambiente, sociedade e economia. A elas cabe o direcionamento de seus processos e políticas voltados à gestão socioambiental em seus mais diversos segmentos. Anteriormente, havia um entendimento errôneo por parte dos empresários de que não era possível associar a redução do consumo com o aumento do lucro e da produtividade, e que o atendimento à legislação ambiental se tratava tão somente de custos adicionais. Um comportamento socioambiental por parte das empresas tende a fortalecer a imagem, a marca, o valor e a satisfação dos stakeholders, com reflexos diretos no aumento da competitividade, confirmando ainda a crescente compreensão em relação à preservação ambiental. E aí, através da sustentabilidade, é possível obter uma mudança de perspectiva quanto à responsabilidade socioambiental das organizações diante dos desastres ambientais que ocorrem. Além disso, fazer o uso da água de maneira mais eficiente significa utilizar apenas a quantidade necessária e suficiente para o desempenho esperado de determinada atividade ou equipamento, sem desperdício, ou seja, a água disponível deve ser utilizada na menor quantidade possível. E é de extrema importância que práticas sustentáveis façam parte de uma estratégia ambiental não apenas para reduzir os riscos, mas também para criar vantagens competitivas e grandes oportunidades de negócios. Além disso, a água é insumo essencial para os processos produtivos e sua perda impacta diretamente no balanço financeiro da empresa, pois paga-se por sua compra e, se desperdiçada, o prejuízo é duplamente calculado. Vamos falar agora da escassez hídrica. Segundo pesquisas realizadas pela ONU para alimentação e agricultura, os setores de economia que mais consomem água são as atividades de agropecuária, responsável por 70% da água consumida no mundo, utilizada na irrigação de lavouras. Depois, a atividade industrial, responsável por 20%, e por último, a atividade doméstica, responsável por 10% da utilização. Inserido no segmento da atividade industrial, os que mais consomem água são alimentos e bebidas, indústria têxtil, mineração e siderurgia. E aí, dentro ainda da escassez hídrica, a gente tem as inovações para que uma produção mais limpa seja efetuada nas empresas. Então, as empresas em geral vêm buscando formas inovadoras e tecnológicas em sua gestão que façam uso consciente da água. E aí um exemplo disso é uma produção mais limpa, estratégia ambiental preventiva que envolve processos, produtos e serviços de maneira que possam reduzir riscos de curto e longo prazo. Os setores que conseguiram reduzir o consumo de água, nós temos os exemplos do setor automobilístico, que teve uma redução de 50% no uso de água na fabricação de veículos. Algumas das ações adotadas foram sistemas de reuso de água, sistema alternativo de captação da chuva e de poços e redutoras de vazão de água das torneiras. Já nas florestas plantadas, a indústria de base florestal, celulose, papel, pisos, painéis e carvão vegetal possuem ações permanentes como manejo florestal, mosaicos de florestas plantadas e nativas e participação ativa em fóruns e em comitês de bacias hidrográficas em diferentes regiões do país. E dentro das fábricas, investe-se, por exemplo, em modernização tecnológica, sistemas de reuso de melhores práticas de gestão para captar a menor quantidade possível de água e devolvê-la à origem com qualidade. No setor de mineração, a água é essencial para que as operações do setor funcionem. E pela dependência do setor, há estudos que contribuem para a promoção do conhecimento em relação ao uso dos recursos hídricos. As empresas promovem campanhas educacionais voltadas a funcionários
para a identificação e eliminação de vazamentos, monitoramentos de vazão, estudos de disponibilidade hídrica em novos projetos e implementação de práticas de reutilização de água. Agora, já no segmento químico, houve uma redução de 25% de captação de água, e o potencial poluidor dos efluentes gerados por esse setor tem sido reduzido ao longo dos anos pela otimização dos processos, redução de vazamentos, melhorias nos ciclos de lavagem dos equipamentos e segregação de descartes. E aí, para ajudar as empresas desse segmento, a Associação Brasileira de Indústria Química, a ABIQUIM, lançou o Manual de Gestão Eficiente em Recursos Hídricos com o objetivo de disseminar boas práticas às empresas de pequeno e médio porte. No setor de alumínio, empresas do setor investem cada vez mais em sistemas de gerenciamento do consumo de água. A Albras, por exemplo, lançou em 2009 o projeto Gota Zero, que é um sistema para monitoramento do desperdício de água. Com essa iniciativa, a indústria adotou medidas de reuso, recirculação e redução do consumo. Já na indústria do cimento, atualmente 99% do parque industrial de produção de cimento emprega o processo via seca e a água é utilizada nas torres de arrefecimento e injeção nos moinhos para o resfriamento do material. E aí, para ajudar as empresas, a Iniciativa para a Sustentabilidade do Cimento, a CSI, lançou ferramenta global da água para tornar o gerenciamento do uso mais eficiente. No setor de construção, a eficiência hídrica é aspecto central em projetos de engenharia e arquitetura, que levam em conta os sistemas hidráulicos de alimentação, reservas e distribuição e consideram a medição individualizada, zonas de pressão, entre outros. Em sistemas de suprimentos de água, são consideradas a prevenção de perdas e as soluções para impedir o uso excessivo do recurso. E aí, falando um pouco da gestão da demanda da água, a gente tem que a crescente demanda por água e seu consequente fornecimento, visto que estão cada vez mais limitados, tornaram-se uma questão crítica de como alocar esse recurso e de como ampliar a infraestrutura hídrica e de como aplicar técnicas de gerenciamento mais eficientes. E aí, a realização de ações tecnológicas torna a utilização da água mais eficiente e permite a obtenção de melhores indicadores de consumo. E aí é a gestão da demanda da água que garante às empresas a manutenção destes indicadores ao longo do tempo e impede a elevação do consumo através de acompanhamento permanente e promoção de correção imediata quando identificada uma ocorrência de elevação de consumo não esperada ou não pretendida. O uso eficiente e conservação da água. O princípio dos 3 R's e sustentabilidade estão associados à diminuição de desperdício e proteção do ambiente, seja na produção, no consumo ou na geração de resíduos de qualquer tipo de uso individual ou organizacional. O uso eficiente da água é entendido como um conjunto de ações que otimizam as operações das empresas de forma a reduzir a quantidade de água necessária para a realização das atividades consumidoras, mantendo-se os níveis de desempenho dos serviços. Já a conservação da água pode ser definida como um conjunto de ações que, além de otimizar a redução da quantidade de água, promovem a oferta da água produzida pela própria empresa, vindas de fontes alternativas de água potável, como reservas de água, por exemplo. E aí, para concluir nosso trabalho de conclusão, a importância da responsabilidade socioambiental vem aumentando nos últimos anos no Brasil e com ela mudando o comportamento de todas as empresas. As ações praticadas por essas empresas devem estar em consonância com o desenvolvimento da sociedade e principalmente do meio ambiente. Então, portanto, faz-se necessário criar ações visando a relevante redução do consumo de água como eliminação de toda e qualquer perda das redes de abastecimento, investimento em fontes alternativas de captação da chuva e sistemas de reuso, construção de reservatórios para aperfeiçoar o processo de redução de desperdícios, reaproveitamento do esgoto depois do tratamento adequado, campanhas educativas no incentivo do uso consciente da água. Dessa maneira, é de importância que haja uma responsabilidade compartilhada no combate às perdas
e desperdícios de água, evitando assim a escassez total desse recurso. Essa foi a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Agradecemos a todos. Obrigada.